Seja bem-vindo a este módulo, a este curso que nós demos um título um tanto quanto curioso, Psicologia da Fé. Não tanto para analisarmos a fé à luz da psicologia, mas justamente o contrário. Nós analisarmos a psicologia à luz da fé, sabendo que nós temos uma altíssima vocação que nos é revelada justamente pela fé. A vocação de filhos de Deus, a vocação de herdarmos o paraíso. E se nós não conseguirmos corresponder a esta vocação, infelizmente, todos os nossos esforços serão frustrados. Enfim, vamos caminhar juntos. É claro que é um curso um tanto quanto introdutório àquilo que é propriamente a vida espiritual, e o intuito era um pouco este mesmo, te provocar, ok? Se você está chegando nesta aula com um desejo de querer conhecer mais, e não só isso, mas querer mergulhar realmente nesse universo, então nós conseguimos aí alcançar o nosso objetivo. Ou, se você chegou aqui no final, pelo menos intrigado, né? Ou seja, profundamente incomodado com esta coisa, saiba que é o próprio Deus incomodando o seu coração. Porque no fundo você é chamado a esta coisa, ok? Então, vamos lá. Eu mencionei na aula passada toda a questão do organismo espiritual que é infundido na alma com a graça e que esse organismo ele precisa se desenvolver, ok? Esse organismo ele é espiritual, ou seja, ele é de outra ordem, uma ordem sobrenatural. Espiritual não no sentido só do espírito, enquanto a alma humana é espírito, mas espírito no sentido de como Deus ele é espírito. Ou seja, é uma coisa sobrenatural. Portanto, este organismo, ele precisa, para se desenvolver, de causas que lhe são proporcionais. Ok? Então, não é possível você obter efeitos sobrenaturais com causas naturais. Um efeito sobrenatural, ele exige uma causa também sobrenatural. Isso aqui tem que ficar muito gravado no seu coração, tá bom? Como é que nós iremos, portanto, ter estas causas sobrenaturais? Nós fazemos isso na vida de oração por meio da prática ou do exercício espiritual, ok? Esse exercício ou esta prática espiritual nada mais é do que a prática, pasmem, da fé. Então, o que acontece? A vida de oração, ou seja, a oração, nada mais é do que esta fé levada a ato. Ou seja, eu fazer atos de fé. Por quê? A fé, meus filhos, ela é uma virtude teologal, portanto, ela é uma disposição habitual para o bem, mas não para qualquer bem, mas para o bem sobrenatural, que é infusa na alma, e ela é infusa na alma por modo de qualidade. Esta qualidade, ela é operativa. Ela opera, certo? Então, a fé, ela é infundida na alma e, portanto, é infundida aquele hábito. Este hábito, ele precisa operar, ok? Quando ele opera, então eu faço esses atos de fé. Ora, o que é que acontece quando eu faço um ato de fé? Então vamos lá. Vamos definir primeiro um ato de fé. Um ato de fé nada mais é do que uma iluminação da graça
Que graça? A graça atual na inteligência. Ou seja, a graça, ela é infundida na minha inteligência e ilumina ela. Ilumina ela para quê? Para ela, a inteligência, contemplar uma verdade, que é o objeto próprio da inteligência. Mas não uma verdade humana, mas uma verdade sobrenatural, divina. Essa verdade divina contemplada pela inteligência, ela precisa ser apresentada à vontade e a vontade precisa ser conduzida à adesão dela. Então, o ato de fé é essa iluminação da graça na inteligência e, ao mesmo tempo, um convite da vontade. Por que é necessário o convite da vontade? As verdades humanas, elas possuem uma certa evidência que a inteligência consegue demonstrar. Ou seja, quando você faz um ato de inteligência natural, você o faz por meio de um processo discursivo, dialético da inteligência, em que você vê a evidência daquela coisa. Ou seja, aquilo tem que ser daquele jeito e não pode ser de outra forma. E você vê aquilo pelo caminho que você percorreu, ok? Ora, quando a fé ilumina essa inteligência, ou seja, a graça ilumina a inteligência, a graça apresenta o objeto diante dos seus olhos e não tem como você deduzir a evidência daquele objeto, porque ele é de outra natureza. Você vê o objeto. Só que ver aquele objeto, ele só vai ser crível se, ao ver, a tua vontade também é convidada a crer, a dar a adesão da fé. Ok? Por conta da elevação daquele objeto em relação à inteligência e à vontade. Padre, então as verdades sobrenaturais são irracionais? Não, muito pelo contrário, elas são profundamente racionais. O problema não está na racionalidade daquela verdade, mas na limitação da minha inteligência que não consegue intuir aquela coisa por ela mesma, sem ser elevada. Ok? Uma vez que eu vi aquela verdade, uma vez que ela foi contemplada, depois eu posso dar razões para aquela coisa. Mas eu preciso primeiro ver ela. E como é que eu vejo esta coisa se ninguém acende a luz? Não tem como. Ok? Os olhos não conseguem captar os objetos sensíveis sem luz. Tá me entendendo? Assim como a inteligência não consegue fazer os atos de inteligência sem a luz da razão natural. Ora, também a inteligência não vai conseguir ver os objetos sobrenaturais se não tiver uma luz sobrenatural. A luz natural é a luz do próprio ser. Ok? A luz sobrenatural é a fé. Ou seja, é a graça atual que iluminou. E a fé elevou, ou seja, a fé potencializou essa inteligência. Então, o que acontece? Na vida de oração, o que é que nós buscamos? Ou seja, nessas práticas, nesses exercícios espirituais que nós buscamos? Esse ato de fé. É esse ato de fé que eleva, ou seja, o ato de fé, ele é elevante no sentido seguinte, ele eleva a inteligência até a ordem sobrenatural e carrega junto com ela a vontade. Ok? Ora, quando a inteligência ela contempla uma verdade, ela toma posse dela. Então, ao fazer o ato de fé, eu estou tomando posse de Deus. Tomar posse de Deus significa o seguinte: eu estou crescendo na participação da natureza divina. Ou seja, o ato de fé está fazendo crescer o organismo espiritual que nós explicamos na aula passada. Então, é este ato de fé que está puxando esse organismo e fazendo com que ele se desenvolva. Ok? Isso aqui é muito importante, porque senão, o que vai acontecer? Nós vamos acabar vivendo a vida
espiritual, não no espírito, mas na carne. O que acontece? Geralmente, uma conversão, ela se dá por meio dos afetos, ok? As conversões, geralmente, elas são profundamente sensíveis. Você vai e escuta uma canção, você vai e participa de uma pregação, de uma ministração, seja lá o que for, assim, né? Seja católico ou até mesmo evangélico, certo? E você tem uma experiência sensível do amor de Deus, tá bom? Essa experiência sensível, ela é sensível, mas ela também é espiritual. Porque você experimenta algo do Espírito ali. Porque veja a delicadeza de Deus. O fato de você ter caído em diversos vícios fez com que você se tornasse uma pessoa muito sensual. Ok? O que é uma pessoa sensual? É uma pessoa que vive da vida dos sentidos. É uma pessoa carnal. Então o que acontece? Deus, que tem uma delicadeza, né, enorme, Ele vendo que nós estamos vivendo na carne, Ele fala também na carne. O que é o mistério da encarnação? Senão Deus, que é por Espírito, que se faz carne para falar desde a carne, para aqueles que são carnais. Entende? Mas Deus faz isso não para nos deixar na carne, mas nos elevar para o Espírito. Ou seja, a carne, ela precisa se submeter ao Espírito. Portanto, Deus, Ele faz o quê? Ele conduz esta alma à vida espiritual para que ela possa se habituar à vida do Espírito. E fortalecendo a vida do Espírito, este Espírito ditar os limites mesmo da carne. Por um processo pedagógico, chamado crescimento na vida espiritual. Itinerário, ou seja, vias do desenvolvimento da vida espiritual. E aí o que acontece? Como você teve o processo de conversão na carne, ou seja, com uma experiência sensível, ao desconhecer a estrutura mesmo da graça e como ela age, a tua tendência é o quê? É permanecer na carne. Aí você entende todo o fenômeno pentecostal dentro do protestantismo e também dentro do catolicismo. Porque o que é o fenômeno pentecostal? É o apelo dos sentidos. Os sentidos submetidos à fé, não para viver a dinâmica da graça que é do Espírito, mas para viver a dinâmica do sentimento religioso. Aí então você tem um apelo sensual enorme. Você pega, por exemplo, né, essas músicas que estão mais na moda, né, dos Hillsong. Eu nem sei se é assim que é. Hillsong, enfim, se é assim que pronuncia, né? Então você pega esses estilos de músicas que são músicas que possuem um apelo sensual enorme, ou seja, que aguçam profundamente os sentidos, com uma roupagem religiosa, sacra, ok? Mas o que é que você está fazendo ali? Você está alimentando ainda mais a carne. Você não está elevando a pessoa ao nível do Espírito. Isso, dentro do catolicismo, é ignorância mesmo. É ignorância espiritual, é burrice. Burrice não no sentido de você usar isto como uma ferramenta de conversão, ou seja, como instrumento querigmático, de anúncio do primeiro amor. Neste ponto, esse tipo de manifestação é muito boa. Só que quando você tem o primeiro ato de fé dentro dessa dinâmica, você precisa pegar esta pessoa e levá-la para a dinâmica da graça, porque senão ela vai viver uma vida espiritual carnal. Qual que é a consequência disso? A consequência disso é que ela vai rezar a vida inteira e ela nunca vai ser um São João da Cruz. Ok?
ela vai fazer esforços hercúleos, penitências mirabolantes, ela vai cair dentro de uma disposição de voluntarismo enorme, mas ela nunca vai conseguir chegar à altura daqueles que são os atos dos santos. Eu nem digo dos grandes santos, mas daqueles santos até pequenos, no sentido que já estão resolvidos muitas realidades, ok? Muitos setes terapêuticos, eles têm um tanto quanto este apelo, sobretudo se tem ali dentro daquele sete um elemento religioso. Tem-se uma tendência de uma culpabilização da fragilidade da vontade daquele homem perante a incapacidade dele de mudar os seus hábitos. Como se ele tivesse uma vontade forte, pronto, ele se tornaria um grande homem. Aspas, um grande santo. Mas deixa eu dizer uma coisa, esta vontade, ainda que ela fosse fortalecida a este nível natural, ela ainda seria incapaz de preencher o profundo vazio daquele coração, porque aquele vazio só é preenchido pela graça de Deus, por Deus mesmo, e não tem força de vontade suficiente para poder atrair Deus sobre si e você se preencher dele, ou seja, não tem como um esforço humano, que é uma causa humana, ter um efeito sobrenatural, que é a única coisa capaz de preencher profundamente esse coração e fazê-lo de fato feliz, ainda em meio às piores desgraças deste mundo. Você pega, por exemplo, sei lá, um Beato Carlo Acutis, um moleque novo, jovem, cheio de saúde, cara, com câncer fulminante, e o moleque tá bem, cara. Ele tá profundamente feliz e realizado. Ou seja, uma situação completamente adversa. Mas a alma dele está preenchida. Você pega, por exemplo, uma Santa Baquita, uma escrava negra humilhada que era espancada pelo patrão dela, e ela estava profundamente realizada e preenchida. Ela não sentia o seu coração vazio. E estava preenchido de tal maneira que nem mesmo a alforria poderia dar a ela esse preenchimento. Eu não estou dizendo que ela tem que ser escrava para sempre. Não estou falando isso. Eu estou dizendo o seguinte, ainda que ela fosse livre, tivesse alforria, fosse senhora de si, tivesse todos os seus direitos garantidos, uma vida estabilizada, burguesa, média, de alguém que está ali com as contas pagas, um carro do ano, uma casa quitada, o filho na universidade, ou seja, está tudo tranquilo. Está tudo debaixo do seu controle, do seu domínio. Ainda assim, haverá o vazio na alma. Porque essa alma anseia Deus. Essa que é a coisa. E não tem como dar Deus por meio de um sentimento religioso, ou seja, uma vida espiritual vivida na carne. Essa vida espiritual tem que ser vivida no Espírito. Não tem como. E o que é uma vida espiritual vivida no Espírito? Parece redundância, mas a coisa é esta mesmo, ou seja, você pode viver nessas duas claves. Ok? O que é uma vida espiritual vivida no Espírito? É uma vida espiritual na qual você exerce as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. E esta coisa, elas só são exercidas, estas coisas só são exercidas se você se colocar debaixo do influxo da graça atual. Essa graça atual ilumina sua inteligência, convida sua vontade e te eleva. Como é que faz essa coisa, Padre Pedro? Vamos lá. Passo número 1. Vamos lá. Passo por passo. De forma prática, a primeira coisa que você tem que fazer agora, imediatamente, terminando essa aula, cara, você precisa da graça.
Ou seja, vai te batizar. Se você já é batizado, vai se confessar. Porque se você não receber os sacramentos, você não vai receber a graça. Você não vai ter esse organismo. Primeira coisa.